Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno. Este é mais um devocional na Tenda do Encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual, para que a poderosa palavra de Deus alcance os quatro cantos da terra. Nós vamos meditar hoje na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. O tema dessa passagem é sobre dominar a língua. Nós precisamos dominar a nossa língua. Que você possa já estar declarando aí, meu irmão, eu preciso dominar a minha língua. Nós precisamos orar como o salmista coloca, Senhor, um guarda na minha boca. Espírito Santo, conduz o nosso falar em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Queridos, é preciso compreender o peso, a responsabilidade de ser um ministro da palavra, de ser um ministro do evangelho, de ser alguém que prega, que fala sobre as verdades de Deus. Porque o Senhor Deus conhece o nosso coração, as nossas motivações, o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso que a Bíblia está dizendo, o mestre será julgado com mais rigor. Aquele que ensina aos outros, ele deve ser um grande exemplo. Ele deve ser o primeiro a praticar. Aquele que ensina deve ser o primeiro a praticar o ensinamento. Mas infelizmente não é o que nós temos visto acontecer na trajetória aí da humanidade. Mas o Senhor Deus é justo e vai trazer juízo sobre a vida de cada um na medida justa. Então, se você deseja ser mestre, se prepare para ser um praticante, porque aquele que ensina será julgado com mais rigor. Diz assim o versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então a Bíblia agora está nos ensinando que aquele que não tropeça no falar, não tropeça em palavras, esse indivíduo ele é perfeito. É verdade que ninguém é perfeito, mas nós não podemos conformar com o erro. É verdade que nós estamos em obras, Deus está nos aperfeiçoando. Mas eu preciso usufruir da graça de Deus, não para permanecer no erro, no pecado, na murmuração, na reclamação, falando coisas indecentes. Não, eu preciso usufruir da graça de Deus que me capacita para dominar as obras da carne. E isso inclui o domínio próprio, isso inclui o domínio no falar. Então nós podemos refrear o nosso corpo dominando a nossa língua com a graça de Deus que nos concede o Espírito Santo, no nome de Jesus. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Veja aí, meu irmão, como que nós precisamos cuidar das nossas palavras, da nossa boca. Que tipo de palavra você tem declarado? Como que é o seu falar? A Bíblia está nos orientando aqui, nos exortando a cuidar do nosso falar, da nossa maneira de falar, porque disso depende o curso da nossa vida. Diz mais, observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer.
Então, um grande barco, ele é conduzido por um pequeníssimo leme. Assim é a língua. Conforme você declara, você conduz o seu corpo para o curso da sua declaração, das suas palavras. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam, uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha para você ver, meu irmão, conforme a sua palavra, você contamina ou purifica o seu corpo inteiro. Palavras negativas, palavras de inveja, palavras de perversidade, palavras de incredulidade contaminam o nosso corpo. Agora, a palavra de fé, palavra de amor, palavra de alegria, palavra de coragem, isso aí purifica a nossa vida, o nosso corpo. Palavra de bênção. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O ser humano, ele domina os animais, mas muitas vezes não domina a própria língua. Não é assim, não deve ser assim. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Para de amaldiçoar, meu irmão. Abençoe. Nós não podemos, nós não devemos amaldiçoar ninguém. Simplesmente abençoe, abençoe. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Meu querido, se você estiver com o coração cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, se o Senhor Jesus está sendo gerado, está morando, está habitando o seu coração, as suas palavras serão palavras de bênção. E eu quero orar agora com você, eu quero agora profetizar no nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar a paz de Deus sobre a sua vida. Alegria de Deus, libertação. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto no seu falar. Seja liberto, meu irmão, na sua conduta. Seja abençoado, seja transformado, seja iluminado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, no nome de Jesus. Meu irmão, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.